Alô pessoal, mais uma vez aqui com você com muito prazer. Fala Valdeir Carvalho. É sempre muito bom nós estarmos juntos pelas nossas redes sociais, pela nossa rede União de Rádios, Rede União sempre de bem com a vida. E você que quiser ouvir a nossa Rede União, é só buscar por Valdeir Carvalho / Rádio Metrópole 7. Bom, a gente vai falar sobre política também, porque graças a Deus a gente fala sobre vários assuntos. E sobre a política, e quero também falar um pouco mais sobre o estado do Rio de Janeiro, esse momento pavoroso que está vivendo o Rio de Janeiro. Mas isso tudo se deve, logicamente, à nossa omissão, né, como população e também como eleitores, porque aceitamos o que eles colocam aí. Não somos nós que escolhemos. Eles escolhem. Eles escolhem o que eles querem. E nós, simplesmente como espectadores, vamos consumindo essa lambança toda que está aí. Uma lambança na nossa cara e a população vai aceitando, não consegue reagir. Ela não se coloca no papel de definidora. Então nós temos hoje um momento trágico no Brasil, trágico, esse momento é trágico, porque nós estamos inseridos numa pseudo-polarização, que na verdade é uma estratégia dos dois grupos. Não tem essa. É uma estratégia dos dois grupos. Eles se retroalimentam. A extrema direita com a direita e a esquerda, eles estão, na verdade, na minha opinião, eles trabalham juntos. Eles trabalham juntos. Só fazem aí essas politicazinhas aí, de vez em quando, dizem que são inimigos, mas por detrás dos panos estão todos trabalhando de forma bem conjuntas. Isso para que não se possa aparecer a terceira opção, uma outra opção, como nós tínhamos no passado. Nós tínhamos opções, nós tínhamos escolhas, assim, entre aspas, escolhas. É o que eles colocavam e a gente tinha que prestar atenção naquilo dali, né? Então, tanto é que na eleição de 89, que foi a primeira eleição pós-diretas já, foram 22 candidatos. Era cansativo? Era, mas foram 22 e nós tínhamos pessoas pensantes, né? Poderíamos discordar, mas tínhamos pensantes, pessoas que tinham. Hoje, me diz aí os pensantes. Partido, propostas, quais são as ideologias dos partidos, referências? Cadê os intelectuais orgânicos dos partidos? Quem são? Né? Você não tem. Cadê o plano? Projetos para o Brasil? Cadê o partido? Porque nós votamos nas pessoas. Nós olhamos as pessoas e esquecemos de olhar para os partidos. Então, ficamos aí, à deriva, estamos à deriva, porque a gente vota nas pessoas, então o cara chega ali e fala mais meia dúzia de bobagem e a gente está se batendo palma. E a gente hoje não exige, né? Que se tenha um projeto de Estado para... O Brasil está parado. De um tempo para cá, já há mais de um ano, só se discute o que nesse país? Né? Só se discute o quê? O Brasil vai parar a economia, a questão do emprego, a questão da saúde, a violência que tá desenfreada, né? Não se tem mais respeito a nada. E eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Eles querem saber das situações deles. E a população batendo palma e até com pena deles. Morreu um trabalhador ontem aqui na cidade de Duque de Caxias. O filho, quando vê o pai morto, se desespera. Fala, mataram meu pai numa troca de tiros que houve entre polícias e bandidos. Lamentável que um trabalhador, mais um trabalhador, um inocente tenha morrido, e parte da população bate palma para isso, sempre se esquecendo que amanhã ou depois ele pode ser também a próxima vítima, né? Mas enquanto não acontece com a gente, tá beleza, tá acontecendo com os outros, beleza, quando chegar a acontecer. Mas você não vê uma fala, você não vê nada, né? Não vê nada, é um trabalhador que se foi, que morreu, perdeu a vida de forma inocentemente, de bobeira, e para eles, tanto. Agora, se atinge um deles, quer dizer, aí
processo fica outro, né? E a população, ela vai aceitando isso, entendeu? É a mesma coisa que nós estamos vivendo aqui no Rio de Janeiro. Toda essa confusão política que está arrumada aí não se arruma. Porque quem vai ser o governador ou quem não vai ser, o STF agora, a Carmen Lúcia, de uma hora para outra, sai, entra os ministros Cássio Nunes e o André Mendonça, que são agora presidente e vice do TSE. Então, pegou de surpresa, né, o fato da Carmen Lúcia sair antes do tempo. Ela deveria sair lá pelo julho, sei lá, ou junho, mas saiu bem antes do seu tempo. E isso vai dar condições para que o ex-governador possa rever o seu processo, né, que está correndo lá no TSE. E os dois ministros que assumiram, tanto o Cássio Nunes quanto o André Mendonça, eles são, todos nós já sabemos, né? Então, quer dizer, da extrema-direita. Mas mesmo assim, se não fosse da direita ou da esquerda, mas eles têm um pensamento praticamente igual um pouco desse governador, Cláudio Castro, que a gente sabe das situações pelas quais ele está sendo realmente aí denunciado, né? Denunciado, mas vai fazer o quê? De repente, sei lá, pode até conseguir o direito para concorrer a senador e ganhar, né? Ainda ser senador pelo Rio de Janeiro. Para ver o nível que nós estamos. Um nível muito ruim. É um nível ruim, péssimo. Porque o estado do Rio de Janeiro, se a gente for pegar o estado do Rio de Janeiro, você vai na Baixada e em outros locais, em São Gonçalo, Niterói, no que o estado do Rio avançou? Né? No que ele avançou? Do que ele, sabe, continua os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, 6 anos de Cláudio Castro, né? Com 2 do Witzel e outros mais. E o que mudou no Rio, no estado do Rio de Janeiro? Para pensar. Emprego, segurança, transporte. Mudou nada, continua tudo a mesma coisa, né? Mas ele vai sai como se tivesse feito muitas coisas. O projeto que ele disse que ia fazer de expansão do metrô até Nova Iguaçu, nem começou o governador Cláudio Castro, nem começou. Então, quer dizer, você fala, cara, aonde que a gente vai parar? E agora está essa discussão, né, para saber quem aqui vai ser, se bem que no Rio de Janeiro está aparecendo umas peças, mas as peças que estão aparecendo para enfrentar o Eduardo Paes, um é do passado, se for o Garotinho, brincadeira, né? Imagine, garotinho, imagine, meu Deus, se esse Garotinho ganha para governador, é um retrocesso do Rio, mas tudo pode acontecer, e nós estamos vivendo momentos esquisitos, né, em termos de eleição, de eleitores. Então, não pode nem ser descartado. Garotinho pode chegar ali e prometer uma meia dúzia de programas sociais, está eleito. Se só, não precisa nem falar, só prometer programas sociais, pronto, de repente consegue se eleger para governador e vamos voltar para o atraso, né? Já está no atraso, mas vamos voltar mais ainda. Porque o Rio de Janeiro, você vê que tem complexidades que elas estão só no Rio de Janeiro. Alguns estados conseguem avançar, conseguem, né, chegar e tomar posições. O Rio de Janeiro, pelo contrário, ele só vai dando um passo para trás. Enquanto outros dão 2 passos para frente, o Rio dá 2 passos para trás. E aí, quando você vai nas cidades, quando você chega na Baixada, quando você fala, meu Deus, cadê a presença do Estado? Até no interior dessas cidades, né? Porque não existe uma presença do Estado. Então, tudo isso que está acontecendo é muito ruim, é horroroso, é péssimo. Polarização, esquerda, direita. Gente, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, começar a olhar diferente, olhar outras opções, ver de fato que tem um projeto para o Estado, um projeto para o país, de fato, que possa levar o país ao desenvolvimento, né? E sair dessa mesmice que nós estamos aí. A gente afundou nisso, não consegue sair mais, não se debate. Hoje é só muito ódio, raiva e xingamento, sem propostas, brigas, confusões o tempo todo. Isso é a política do pão e circo. Na nossa cara, continua. Política do pão e circo. E depois dá um pouco de diversão para eles aí, para esses famigerados, e os famigerados vão ficar se contentando, né, com as migalhas que nós estamos dando para ele. Então, quer dizer, é complicado, né? E o país não avança. Avança em algumas questões, mas não avança como deveria de avançar, porque o Brasil, querendo ou não, é um país rico, né? Se não fosse, já teria quebrado há muito tempo. Mas isso, quem paga as contas, nem isso a gente discute. Cada vez mais impostos em cima da população, tributação. Então fica só onerando o povo para manter aí
a bagunça deles, a corrupção deles, entendeu? Então, o que nós temos que fazer é começar a agir como realmente cidadão, ver outras opções, outros projetos, quem tem de fato planos para chegar e desenvolver esse país, não para ficar nessa mesmice, nesse sistema que nós estamos tendo de juros altos, pô, só os empresários, banqueiros estão tirando aí, né, estão lucrando e a população cada vez mais ferrada, mais pobre, a miséria campeando cada vez mais nesse país, entendeu? Dificuldades, deslocamento, pouco investimento. E para eles, né, você não vê os políticos chorando questões de migalhas, você não vê, estão tudo contentes. As mordomias continuam, mesmo com pandemia após pandemia, eles continuaram com as mordomias deles, enquanto o povo perdeu. Então eu acho que é isso que o povo precisa chegar a compreender, precisa sair desse marasmo, entendeu? Deixar de ser realmente ali manobra, né? Massa de manobra, e exigir de fato fazer valer os seus direitos e olhar outras opções que vão surgir para que a gente possa sair dessa situação. O Rio de Janeiro, então, é uma coisa que precisa mudar, mas é uma coisa radical, não dá mais, né, para suportar a situação que vive o Rio de Janeiro. Você vai em certas cidades, nós estamos vivendo momentos horrorosos, lixos espalhados, é um abandono só. Entre alguns bairros você fica, meu Deus do céu, é um abandono total. Faz umas maquiagens aí no centro, mas quando você vai no interior da cidade, é um desespero. Muitas valas negras, não tem saneamento básico, é uma vergonha. Lixos espalhados, pessoas se deslocando, pessoas que querem fazer até exercícios físicos, pessoas que vão para o trabalho em meio ao lixo. É impressionante. Hoje não tem mais nem varredor, não se tem mais nada, entendeu? Então, quer dizer, é só você visitar. Vai em São João de Meriti, Caxias, vai nessas cidades, vai no interior, né, nos bairros dessas cidades, vai ver quando, né, esses bairros são abandonados. Meu Deus do céu, a ausência do poder público é muito grande. Do Rio de Janeiro, aqui fala Valdeir Carvalho, e a gente vai se ver. Agora eu também até pensei que eu estava na Rede União de Rádio. Mas um forte abraço a todos e uma próxima. Até uma próxima.